Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rúbia Batista. Nós estamos aqui nesse canal Vem Comigo Bonita, e todas as vezes que eu posto algum vídeo aqui é para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Nós estamos, para quem não me conhece ainda, eu sou pastora na ADFN Church em Mundo Novo, juntamente com meu esposo, pastor Leonardo Gonçalves, e nós estamos com um estudo com um grupo de WhatsApp, e todas as quartas-feiras a gente posta o capítulo de um livro que nós estamos estudando com as mulheres da igreja. E hoje nós estamos no capítulo 2 do livro Mulheres Empoderadas. Nós estamos no capítulo 2 e o capítulo 2 ressalta sobre a mulher vitoriosa. É muito interessante quando a gente fala sobre mulher vitoriosa. A gente fecha os olhos e vai buscar na nossa mente alguma mulher que nós consideramos como vitoriosa. E a gente sempre tende a buscar alguém que está longe da gente. A gente sempre tende a buscar alguém que está na mídia, alguém que de certa forma é relevante, alguém que de certa forma já alcançou um destaque na sua vida. E nem sempre a gente consegue se lembrar de alguém próximo a nós que também passou por um processo e se tornou uma mulher vitoriosa. Eu me lembro agora que certa vez eu estava no meu período pós-parto, e eu passei esse período longe da minha família, longe dos meus pais. Minha mãe não pôde estar comigo nesse momento, e eu me lembro que Deus levantou alguém. Deus levantou a líder da célula, a líder do nosso grupo. Na época nós morávamos em Barra do Garças, no Mato Grosso, e um dia após a nossa célula, eu estava com a mala de maternidade da Isabela já pronta, quase nos dias de ganhar a Isabela já, e terminou a célula, que foi na minha casa, justamente porque a gente tinha terminado de montar o quartinho da Isabela, e eu convidei a líder da nossa célula, a irmã Rosinha, lá em Barra do Garças, no Mato Grosso. Eu convidei ela para ver a bolsa da Isabela. E até então, eu não tinha assim ninguém que fosse ficar comigo na maternidade. Como eu ia ter numa maternidade pública, não podia ter acompanhamento do meu marido, né? Ficaria numa enfermaria, todo mundo junto, então só poderia ter acompanhante mulher. E naquele dia eu chamei ela e mostrei a mala da maternidade da Isa, que já estava pronto. E foi tão interessante que depois ela me contando que a cada pacotinho de roupa que ela tirava da mala, Deus ia colocando um amor. Deus ia colocando um sentimento no coração dela a meu respeito, né? E a partir daquele momento, a irmã Rosinha, que era só a líder da minha célula, ela se tornou uma mãe para mim. E ela me acompanhou na maternidade, ela dormiu comigo, ela cuidou de mim. E assim, ela ainda não era avó, ela ainda não é avó até hoje. E foi a primeira experiência dela de cuidar de uma mulher nesse período, e ela cuidou de mim com muito amor e com muito zelo, porque foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. E a partir dessa experiência que eu tive, eu comecei a procurar enxergar pessoas de valor, não aquelas que a mídia destaca, não aquelas que são referenciais nacionais ou internacionais, não. Eu estou treinando o meu olhar para reconhecer as mulheres vitoriosas que Deus me cerca, que Deus coloca do meu lado. Às vezes eu nunca tive a curiosidade de trocar uma ideia com a minha vizinha, de conhecer a história dela. Às vezes eu nunca tive curiosidade de conhecer a história de uma líder minha. Mas eu tenho certeza que essa mulher, ela é uma mulher vitoriosa, porque ela já passou por alguns processos da vida. Então eu comecei a ser uma admiradora da irmã Rosinha, porque eu comecei a observar ela como esposa, eu comecei a observar ela como mãe. Ela é mãe de 2 meninas, hoje já as 2 são casadas, são formadas, bem-sucedidas já na vida.
E eu comecei a observar ela e ela se tornou até hoje para mim um exemplo. Eu nunca vou esquecer da mulher vitoriosa que foi a irmã Rosinha, e que Deus colocou ela no meu caminho. E assim, aonde eu for, aonde os meus pés chegarem, eu nunca vou esquecer que num momento que eu poderia pensar que seria o meu desamparo, né? Que eu estaria sozinha nesse momento tão novo da minha vida. Eu tinha 21 anos quando Isabela nasceu, então era um desafio muito grande, mas Deus colocou uma mulher vitoriosa. Aos meus olhos, talvez olhando com os meus olhos naturais, eu não conseguiria enxergar nela todo o potencial que ela teve, todo o amor que ela teve para suportar comigo, para cuidar de mim, para passar comigo aquele processo. Então isso marcou muito a minha vida. E a partir daquele momento eu comecei a treinar os meus olhos para enxergar pessoas em potencial que estão ao meu lado. Muitas vezes a gente vive em busca de referenciais que estão tão distantes de ser alcançados que a gente desiste no meio do caminho. Mas se você olhar na tua rua, se você olhar no teu bairro, se você olhar na cidade que tu mora, você vai encontrar uma mulher vitoriosa. Você vai encontrar uma mulher que já passou por processos que você ainda não passou. E é muito interessante que tem um texto na Bíblia, eu não me recordo agora onde está escrito, mas tem um texto na Bíblia que fala que as mulheres anciãs, as mulheres mais velhas, elas têm o dever, elas precisam ter o compromisso de ensinar as mais jovens. E as mais jovens precisam ter esta humildade de aprender das mais velhas, das mais experientes. Sabe, o meu conselho, antes da gente entrar aqui na mulher referencial da Bíblia, que nós vamos falar sobre ela hoje, eu queria deixar essa dica para você. Procure referenciais que estão à sua volta. Procure mulheres que possam te inspirar, mas que estão ao teu alcance. Que no teu momento de dificuldade, no teu momento de dor, no teu momento de dúvidas, de questionamentos, você tem alcance. Tem muita gente que entra no Instagram e procura lá, pastora fulana de tal, e começa a mandar mensagem no privado dessa pessoa. No privado, até essa pessoa responder. É errado? Não, não é errado. Mas, como esta pessoa é cheia de Deus, do teu lado também existe alguém que é cheio de Deus. Ao teu alcance existe uma mulher que é vitoriosa, que é cheia de Deus, que você pode chegar na casa dela, tomar um café, comer um bolo, conversar olho no olho e trocar experiências, para que você conheça um pouco desse caminho, desse processo que leva uma mulher a ser vitoriosa em todas as áreas da sua vida. A gente não vem pronta, a gente não é um objeto que sai da fábrica pronto para uso, não. Nós somos obras-primas, nós somos criaturas de Deus. A gente está em evolução. Eu não nasci sabendo ser mãe. Eu não nasci sendo uma filha perfeita. Quando eu me casei, eu não era a esposa de Provérbios. Talvez em muitas áreas eu ainda deixe a desejar. Hoje eu estou como pastora, mas eu não nasci sendo pastora. E tem muitas coisas ainda que eu estou evoluindo, que eu estou no processo de aprendizado. E o que é que me faz crescer? O que é que me faz melhorar como pessoa, como mulher, como mãe, em todas as áreas da minha vida? Porque ser uma mulher vitoriosa é um conjunto de aspectos da minha vida que eu já consegui melhorar, que eu já consegui dominar. Para a gente alcançar esse lugar de mulher vitoriosa, a gente precisa aprender com a história de outras mulheres. A gente precisa aprender com o exemplo de outras mulheres. Então eu quero te convidar a observar ao teu redor com um olhar de curadoria. Quando um curador, por exemplo, está buscando um novo jogador de futebol, ele vai para perto do campo, às vezes de um campo que não tem renome, de um campo onde está aquela garotada toda jogando uma pelada. E o curador está ali, de olho, o olheiro está ali, olhando quem é o garoto que vai se destacar, quem é o garoto que se encaixa no perfil que ele está procurando.
Na nossa vida a gente precisa ser assim, olhar atentamente ao nosso redor para ver quem são as pessoas que de fato têm algo a nos ensinar. Saber quem são as mulheres que podem agregar valores na nossa vida, experiências na nossa vida. Mulheres que já estão em um nível mais elevado e que a gente pode olhar e se espelhar e aprender para não precisar cometer os mesmos erros, mas para que a gente possa se melhorar a ponto de nos tornarmos mulheres vitoriosas. Eu quero dizer para você que é possível ser uma mulher vitoriosa. Não é algo inalcançável, não é um sonho, não é uma fantasia, não. Ser uma mulher vitoriosa requer disciplina. Ser uma mulher vitoriosa requer observação. Nós precisamos observar as mulheres que já estão à nossa frente. Vamos observar o que está dando certo, o que está dando errado. Como que essa pessoa está educando essa criança, que essa criança é tão educada. Tudo que envolve a nossa vida, todo o processo que a gente está passando, alguém já passou. Alguém já está à nossa frente. Então nós precisamos ter esse olhar, sempre atento à nossa volta, para aprender de pessoas que já passaram pelos processos que nós estamos passando. E a autora do livro, nesse capítulo, falando sobre mulher, uma mulher vitoriosa, ela destaca Débora. Débora, a juíza, a profetisa Débora. Débora foi uma das primeiras pessoas a exercer a função, o cargo de juiz de Israel. E naquela época a cultura era machista demais. As mulheres não tinham nem sequer o direito de serem contadas no censo. Eram contados apenas os homens. As mulheres e as crianças não entravam no censo. Então tinha assim a mulher era menosprezada naquela época. E justamente naquela época, Deus levantou Débora como juíza daquela nação. Deus levantou Débora para profetizar sobre aquela nação. E quando nós lemos Juízes, capítulo 3, capítulo 4, a gente conhece a história de Débora. E a Bíblia diz que ela julgava as nações, julgava a nação de Israel debaixo da palmeira de Débora. Olha que extraordinário, gente. A Bíblia fala que Débora julgava e tinha um lugar específico onde ela julgava, debaixo das palmeiras de Débora. Débora julgava debaixo de uma palmeira que era dela, um lugar que era conhecido como o lugar dela. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é o horário que tu tá vendo esse vídeo, mas eu quero dizer para você, você precisa ter o teu lugar. Você precisa ter o teu lugar aonde você tem autoridade, aonde todos que olharem vão dizer, uau, esse lugar aqui é o lugar dessa mulher. Ela conquistou esse lugar. Débora conquistou esse lugar debaixo de oração, debaixo de renúncia, debaixo de muita coragem. Pensa a ousadia dessa mulher de estar debaixo de uma palmeira julgando a nação de Israel. Uma pessoa que não era nem contada no censo, mas quando ela estava debaixo daquela palmeira, ela exercia toda a autoridade que Deus tinha colocado sobre a vida dela. Uma mulher vitoriosa, uma mulher que não teve medo da oposição. Imagina Débora julgando uma situação de 2 homens, de vários homens. Imagina quantas foram as afrontas que Débora sofreu por causa do seu posicionamento, por causa de exercer o papel e o propósito que Deus tinha sobre a vida dela. Nós só vamos nos tornar mulheres vitoriosas quando a gente entender e quando a gente se posicionar no lugar que Deus tem para nós, no lugar que é para a gente exercer o nosso propósito. Débora exerceu o propósito dela no meio de uma cultura machista, no meio de uma cultura onde a mulher não tinha valor.
Deus levantou Débora e a fez juíza sobre Israel, e a fez profetisa. E olha, o que Débora falava podia contar os dias, podia contar o tempo que acontecia o que aquela mulher falava. Uma mulher vitoriosa, uma mulher de credibilidade, uma mulher de responsabilidade. Ô bonita, nesse tempo, nesses dias, no meio do contexto aonde você vive, eu não sei qual é o contexto que você vive, mas eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você. É no contexto que você vive, é no meio social onde você vive, é na tua casa que Deus te chama para ser uma mulher vitoriosa, para ser uma mulher posicionada. Não importa quais vão ser as armas que o inimigo vai usar contra a sua vida, não importa quais vão ser as afrontas que o adversário da tua vida vai usar contra você. O que importa é que você foi chamada. O que importa é que você foi escolhida. O que importa é que sobre você existe uma unção. Porque todas as histórias da Bíblia que você vê sobre mulheres, você vai ver mulheres arrojadas, mulheres cheias de responsabilidade, mulheres cheias de ousadia para cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido sobre a vida delas. Nós estamos no 2º capítulo desse livro. O primeiro capítulo foi eu, amada do Pai, você é amada do Pai. 2º capítulo, uma mulher vitoriosa. Sabe, o que o inimigo mais quer empurrar de goela, de garganta abaixo, para a gente poder engolir e aceitar, é que nós não somos vitoriosas. É que a nossa vida não está dando certo. A maior guerra de muitas mulheres que a gente escuta no dia a dia são as vozes que oprimem, são as vozes que colocam para baixo, são as vozes da comparação, são as vozes do medo. Mas eu quero que você aguce o teu ouvido para ouvir isso que eu vou te falar. Você é uma mulher vitoriosa. Deus te chamou para ser um diferencial. Deus te chamou para ser um referencial. Referencial de alguém, de alguma vizinha, de um parente, de uma mulher. Deus te chamou para ser referencial. Se levante como Débora se levantou. Se levante, se posicione e tenha um lugar de oração. Tenha um lugar de busca. Tenha um lugar onde você fala com Deus e Deus fala com você, para você chamar de seu, para que você possa ser direcionada por Deus, pelo Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo capítulo, querendo Deus.